Olá! Começa agora o Notícias da Semana com os assuntos que foram destaque no Parlamento Catarinense. O programa de hoje mostra a chegada de 59 processos sobre aposentadorias no Legislativo que tiveram a análise concluída pelo IPREV. A Assembleia destacou uma comissão de servidores para apurar as irregularidades apontadas pelo Instituto. Tem ainda as discussões sobre o combate e prevenção às drogas, os debates sobre o movimento político das pessoas com deficiência e as novidades do portal Transparência da Assembleia na semana em que entrou em vigor a Lei Nacional de Acesso à Informação. O Notícias está apenas começando, fique com a gente. Integrantes do Fórum Permanente de Combate e Prevenção às Drogas iniciaram um ciclo de audiências públicas que serão realizadas em diferentes regiões do estado até o final deste ano. Em 2011, o grupo visitou 7 municípios catarinenses. Em 2011, os debates sobre o uso de drogas foram realizados em diferentes cidades catarinenses. Participaram das audiências órgãos não governamentais, Polícia Militar, Ministério Público Estadual, autoridades políticas e a comunidade. Todos apontaram problemas regionais que as drogas provocaram e alternativas para conter este problema foram discutidas. Um resumo de todas as discussões foi produzido pelo Fórum e está nesta cartilha. Aqui, alguns dados surpreendem. Santa Catarina possui 700 mil pessoas dependentes de álcool e 50 mil usuários de crack. São dados que de fato nos alertam e que precisam despertar a sociedade catarinense, mas também as políticas públicas, e aí nós convocamos toda a rede de saúde, todo o sistema, os nossos CAPs, as comunidades terapêuticas, as nossas organizações não governamentais, que têm se empenhado muito principalmente na reabilitação, e também o Legislativo, não é? A Frente Parlamentar hoje é composta por 10 deputados estaduais, portanto bastante representativa, 20% do Parlamento Catarinense, e acreditamos que é nessa união de esforços que nós vamos dar uma resposta eficaz ao combate e prevenção das drogas em Santa Catarina. A primeira audiência de 2012 foi realizada na Câmara de Vereadores de Ponte Serrada, Oeste Catarinense. A cidade possui 12 mil habitantes e registra um alto índice de crimes relacionados ao tráfico de drogas. O coordenador do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas, afirma que o álcool é a droga que predomina entre as preferências dos jovens e adolescentes da região. Outro aspecto apontado pelos participantes é o grande fluxo de veículos de outros estados que circulam na região. Nas estradas, o tráfico de entorpecentes acontece de forma ainda mais rápida. Que a gente tem envolvimento são de fora, que trazem as substâncias aí e fazem a revenda aqui na nossa região, levam lucro e vão embora, né? E, infelizmente o crack, a maconha principalmente, está presente aí no nosso município e a gente com as ações sociais estamos tentando a conscientização dos nossos jovens, aí, principalmente nossas crianças, para evitar esse tipo, que se envolvam nas drogas. O reduzido número de vagas nos centros de recuperação de usuários de drogas também foi questionado durante o evento. O presidente do Fórum afirmou que o governador do estado já tem conhecimento deste problema e uma parceria com as entidades que oferecem este serviço deve ser firmada. A nossa proposta é que a partir deste ano nós consigamos, não é, essa parceria de 1.000 vagas no estado de Santa Catarina, numa proposta per capita de R$1.000 vaga por mês, até 6 meses de internação, o que vai dar aí talvez R$1 milhão de investimento do governo do estado, talvez possa ser um número assustador, não é, quem olha assim, mas é 0,6% do orçamento da Secretaria de Saúde. O Fórum Permanente percorrerá outras cidades catarinenses e, ao final do ciclo 2012, produzirá um resumo das informações sobre o uso de drogas em Santa Catarina. Na Comissão de Constituição e Justiça, deputados aprovaram um projeto de lei que cria o Vale do Gado Gersen em Santa Catarina. A região engloba um total de 5 municípios.
Foi aprovado por unanimidade o projeto de autoria do deputado José Neascari, do PSD, que denomina Vale Catarinense da Produção do Gado Jersey, o conjunto de municípios composto por Braço do Norte, Grão-Pará, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima e São Ludgero. Uma emenda apresentada pelo relator, deputado Edson Andrino, do PMDB, incluiu também o município de Orleans no novo conjunto de municípios. Para o relator, a matéria oficializa a situação da região, que tem a economia baseada na produção leiteira. É o reconhecimento de algo que já foi constatado pela própria Secretaria da Agricultura de Santa Catarina e outras lideranças e autoridades ligadas ao setor. Aquela região possui a sua economia alicerçada basicamente na agricultura e na pecuária, se destacando a produção do gado Jersey na linha do leite. Outro projeto de lei aprovado foi o de origem do Tribunal de Justiça do Estado, que cria 10 cargos de assessor correicional no quadro do órgão. Os novos cargos terão a função de fiscalizar os cartórios do Estado e serão de caráter comissionado. Tendo em vista que está dentro da realidade financeira do Tribunal de Justiça, não vemos nenhum impedimento da Assembleia Legislativa aprovar, tendo em vista que faz parte do 10º, que é de responsabilidade do Tribunal de Justiça. Outros projetos que receberam o aval da Comissão de Constituição e Justiça foram o que estende o benefício de pensão mensal aos portadores da doença hereditária de pele, chamada epidermólise bolhosa, e o que torna obrigatória a instalação de pias em todos os restaurantes self-service do Estado. Quem também se reuniu na semana que passou foram os deputados da Comissão de Finanças e Tributação. O destaque da pauta ficou por conta da suspensão dos serviços de assessoria jurídica gratuita pela OAB de Joinville. Motivo? O não pagamento de dívidas do governo do estado com os advogados que prestam a chamada Defensoria Dativa. A Comissão de Finanças e Tributação aprovou por unanimidade um requerimento do deputado Darcy de Matos, que solicita a presença dos secretários da Fazenda, do Procurador-Geral do Estado e do presidente da OAB para prestar esclarecimentos. A decisão da OAB de Joinville de paralisar o serviço de Defensoria Dativa foi tomada na terça-feira pela falta de acordo com o governo do estado, que tem uma dívida de 90 milhões de reais com os advogados. O deputado Darcy de Matos defendeu a necessidade de um acordo entre as partes para que o serviço seja retomado rapidamente. Nós queremos trazer esse assunto para a Comissão de Finanças exatamente para que a gente possa consolidar um repasse maior mensal, um cronograma que efetivamente possa ser pago, para que os trabalhadores possam voltar a ter essa assistência jurídica de fundamental importância. Também foi aprovada na comissão o projeto de lei que redefine os limites dos municípios de Anchieta e Romelândia. De acordo com o relator, deputado Gilmar Quinásio, a mudança atende à reivindicação da população local, especialmente na área limítrofe entre os municípios. Isso resolve um problema antigo das duas comunidades envolvidas e passam a ter, então, os serviços prestados agora, depois de regulamentado e aprovado pelo governador, no sentido de ter isso definido conforme o pedido da comunidade. Já na Comissão de Agricultura, a discussão girou em torno da situação dos fumicultores do estado. A reunião foi marcada pelo anúncio de medidas em favor dos produtores catarinenses. Representantes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no estado de Santa Catarina e da Associação dos Fumicultores do Brasil participaram da reunião da comissão. Eles demonstraram preocupação com a Conferência COP5, organizada pela Organização Mundial de Saúde. Ela será realizada na Coreia do Sul em novembro deste ano e deverá gerar novas medidas restritivas ao fumo no planeta. Durante a reunião, os deputados receberam cópia da Carta em Favor da Liberdade de Produção, assinada por representantes dos produtores de tabaco da região sul. Há uma busca de que faça a retaliação da produção e sem consulta ou sem dar oportunidade a esses agricultores para uma outra atividade. Então, essa carta, esse estudo que fizemos, ela vem no sentido de que esses produtores possam, então, continuar produzindo aqui no Brasil, até porque eles têm mercado e qualidade garantida dessa produção. Entre os encaminhamentos aprovados pelos deputados está o envio de uma moção ao governo federal solicitando posição oficial referente ao tabaco na COP5 e o envio de informações sobre o assunto para a bancada catarinense no Congresso Nacional.
Autor do requerimento que abriu espaço para as entidades se manifestarem na Comissão de Agricultura, o deputado Mauro de Nadal defendeu a manutenção da cadeia produtiva nas pequenas propriedades como forma de evitar o êxodo rural. Hoje o fumo representa a subsistência de aproximadamente 50 mil famílias de pequenos agricultores no estado de Santa Catarina. Então é para esses que nós estamos advogando e trabalhando neste momento para continuar mantendo o sistema produtivo, mantendo as oportunidades que nós estamos gerando de trabalho, de renda e de qualidade de vida no interior dos nossos municípios e também fazendo com isso que a economia catarinense, melhor dizendo dos 3 estados do sul, possa continuar aquecida. Debates também na Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, que, entre outros temas, discutiram questões voltadas aos deficientes físicos. Os detalhes você confere depois do intervalo, aqui no Notícias da Semana. Santa Catarina acaba de ganhar uma associação que promete trabalhar pela proteção e assistência aos condenados. A criação aconteceu esta semana durante uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa. A entidade não tem fins lucrativos e é resultado do trabalho de ressocialização que vem sendo desenvolvido com os detentos do Complexo Prisional de Florianópolis. Lideranças políticas, juízes, promotores, assistentes sociais, agentes carcerários e a comunidade em geral lotaram o plenarinho da Assembleia Legislativa durante a audiência pública. O objetivo do encontro, instalar e divulgar a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados e estender para fora das penitenciárias o trabalho de ressocialização que já é desenvolvido com os presidiários de Florianópolis. Há 6 anos nós temos um trabalho diferenciado com o preso, que são oficinas. Pelas nossas oficinas já passaram mais ou menos 75 presos. Desses, nenhum voltou para a cadeia. E tem alguns presos que saem conosco na rua e vão e vêm, uns que são do regime aberto, quisessem fugir, eles fugiriam. E eles não fogem, eles querem terminar, como eles dizem, pagar a cadeia e ficar tranquilo. Então, todo preso tem a ter a sua chance. A audiência pública foi proposta pela deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Direitos e Garantias da Assembleia Legislativa. Na ocasião, a parlamentar foi representada pelo deputado Daniel Toso. Essas entidades que aqui estão envolvidas vão apresentar um trabalho para toda a população de Santa Catarina, para os deputados, enfim, para todas as organizações envolvidas, e tenho certeza que nós temos muito aqui a aprender para que no futuro podemos tomar decisões para proporcionar uma vida melhor a todos. A Pastoral Carcerária atua há 40 anos no Complexo Penitenciário de Florianópolis por meio de oficinas. Hoje, 16 presos da Penitenciária da Agronômica estão inseridos no projeto, desenvolvendo diversas atividades, entre elas a confecção e estamparia de camisetas. Além disso, eles recebem alojamento e atendimento odontológico e têm a chance de redução da pena. A Pastoral Carcerária mantém o projeto através da realização de bazares. Depois de instalada, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados pretende ampliar o trabalho de ressocialização por meio da instalação de uma sede própria, seguindo o modelo de outros estados como Minas Gerais. Lá, pelo menos 33 associações funcionam dessa forma e o trabalho desenvolvido já rende bons frutos. Menos de 10% da população carcerária que passou pela PAC, cumpriu pena na PAC, reincide de maneira muito diferente do sistema comum, que chega a índices superiores, muitas vezes, a 90% de reincidência. Então, veja bem, é realmente um abismo. Um dos exemplos que ilustram esse processo de recuperação é o educando Leandro Mendes, condenado a 20 anos de prisão no regime fechado. Depois de ingressar no projeto, ele vê novas possibilidades de enfrentar a vida longe da criminalidade. Eu sei que é difícil acreditar um presídio onde não existe polícia, onde quer recuperando, tomando conta de recuperando, funcionar. Mas eu garanto, sou uma prova viva que funciona. Não sou nem o primeiro, não sou nem o último. Sou apenas mais um de muitos e muitos que já são recuperados e que ainda vão ser pelo trabalho à PAC. Debates também entre os membros da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, que esta semana aprovaram uma série de projetos.
Entre eles, destaque para os que garantem benefícios a mulheres e deficientes físicos. 2 projetos foram aprovados na reunião. Um deles torna obrigatória a disponibilização de cadeiras adaptadas em todas as escolas da rede pública e privada do Estado. Outro é o que institui o Dia Estadual de Debate sobre o Bem-Estar da Mulher no dia 8 de maio. Também recebeu o sinal verde da comissão o requerimento de autoria da deputada Luciane Carminati, do PT, que solicita a realização de 7 seminários para discutir questões relacionadas à violência doméstica e à formação política das mulheres. De acordo com a deputada, os encontros são nos mesmos moldes dos realizados no ano passado na região Oeste. E nas demais regiões nós faremos então esse primeiro seminário onde as mulheres todas são chamadas a discutir o seu papel na sociedade, o seu papel no comando, seja no poder público, seja nas eleições desse ano como candidatas, seja na comunidade, seja profissionalmente. Então nós queremos discutir o empoderamento e a participação da mulher na sociedade. Florianópolis foi sede esta semana de um seminário literalmente para todos. Em pauta, o movimento político das pessoas com deficiência no Brasil. A deputada Ângela Albino representou a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência na primeira noite de debates. A parlamentar destacou que a comissão trabalha na compilação de leis que garantam os direitos da pessoa com deficiência e acrescentou que esses debates são importantes para estender a discussão sobre o tema. Um evento como esse é um espaço importante, que é um espaço universitário, que forma opinião, que forma pessoas que têm um papel protagonista na sociedade depois que saírem aqui da universidade. A desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, Gisele Pereira, informou que a maioria dos processos que chegam ao órgão estão relacionados ao não cumprimento das cotas para a contratação de pessoas com deficiência pelas empresas. Ela acrescentou que o poder público tem o dever de oferecer ferramentas necessárias para que essas pessoas sejam inseridas no mercado de trabalho. Já o procurador do Trabalho, Marcelo Góes Neves, acrescentou que o Ministério Público efetiva os direitos da pessoa com deficiência por meio de ação civil pública e pelo termo de ajuste de conduta. As iniciativas pretendem sensibilizar a sociedade para que seja oferecida aos deficientes igualdade de oportunidades e inclusão social. A gente deu um grande passo dentro da sociedade, mas nós temos muitos passos ainda necessários a trilhar, na busca exatamente dessa construção da acessibilidade, da potencialidade. Isso é um seminário que pretende apenas disseminar mais ideias, mas é mais um dos passos dentro do caminho longo que a gente tem que trilhar. Paralela ao evento, foi aberta na Assembleia Legislativa uma mostra alusiva ao tema. A exposição foi organizada pela Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A história de lutas e conquistas das pessoas com deficiência no país é o tema da exposição montada em frente ao Espaço Cultural Jerônimo Coelho, na Assembleia Legislativa. De forma lúdica e educativa, a mostra pretende contar como as pessoas com deficiência se organizaram e reivindicaram seus direitos ao longo dos anos. O passeio é feito por meio de uma linha do tempo que conecta na antiguidade, mostrando, por exemplo, o registro mais antigo de uma pessoa com deficiência até as mais recentes conquistas. No Brasil vai acontecer a partir da década de 80, talvez um pouco antes, que muda o paradigma. Essas pessoas deixam de ser pessoas que são assistidas pelo Estado e passam a ser pessoas protagonistas de sua história. A exposição é completamente acessível, com piso tátil, audiodescrição, braille e relevos. Está aberta para todos que queiram saber mais sobre o assunto. Para o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deputado José Ney Ascari, a história conta que muito já se avançou, mas há muita coisa para ser conquistada. Nosso trabalho é construirmos juntos soluções que possam, de uma forma ou de outra, encontrar soluções, abrir oportunidades para promovermos a verdadeira inclusão, tendo como objetivo fundamental, principal, melhorar de uma forma ou de outra a vida das pessoas. A mostra permanecerá na Assembleia Legislativa até o dia 13 de junho. Florianópolis é a terceira cidade a recebê-la depois de São Paulo e Porto Alegre. Ela também passará por outras 5 cidades antes de ser encerrada na Conferência Rio+20. Trazer uma exposição desse tipo para Florianópolis e para as outras cidades que nós faremos a itinerância
itinerância a partir daqui, é trazer para esses espaços e para os espaços públicos essa discussão. Tudo pronto para a segunda edição do Prêmio de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa. Os detalhes você acompanha depois do intervalo. A gente volta já. Entrou em vigor em todo o país esta semana a lei nacional conhecida como a Lei de Acesso à Informação. A nova legislação garante transparência a todos os atos públicos. E para marcar a data, a Assembleia Legislativa ampliou o espaço virtual Transparência Alesc. O canal, que foi criado em maio de 2009, está disponível no site transparencia.alesc.sc.gov.br ou no endereço alesc.sc.gov.br. No espaço é possível acompanhar e fiscalizar as atividades realizadas pela Casa, tanto na área legislativa como na administrativa. No canal virtual, o cidadão poderá consultar informações como planos de cargos e salários, licitações e contratos, diárias, receitas e despesas. O objetivo é informar para a sociedade o que acontece no parlamento e levar para debate na Casa Legislativa as necessidades e interesses do dia a dia das pessoas. Veio aprimorar as informações que o Legislativo está disponibilizando ao cidadão, né? E como, inclusive, é um preceito constitucional e que determina que todos os poderes e órgãos disponibilizem toda e qualquer informação ao cidadão. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, concedeu entrevista coletiva para falar sobre o primeiro lote de avaliações encaminhado pelo IPREV. As investigações foram iniciadas em julho de 2010, quando o Instituto de Previdência convocou mais de 200 servidores aposentados entre 1956 e 2011 para apresentação de documentos e realização de perícias. 114 aposentadorias por invalidez, a maioria do início da década de 1980, apresentaram indícios de irregularidades. Destas, 59 já foram julgadas pelo IPREV, que comprovou irregularidades em 33 casos. Há sempre que se diferenciar o erro da ação de má-fé. O erro em qualquer função é compreensível, deve ser evitado, mas é compreensível. A má-fé tem que ser punida e os responsáveis terão isso repassado e passado a limpo nestas comissões que serão formadas e terão sua sequência a partir de agora. Segundo Merizio, uma comissão formada por servidores efetivos da Assembleia e presidida pelo diretor-geral analisará caso a caso os encaminhamentos a serem tomados. Se não for registrada fraude, como em situações de doenças que hoje são tratáveis, mas que antigamente geravam aposentadoria, pode ocorrer a convocação para a volta ao trabalho. Já nos casos em que a fraude e a má-fé forem comprovadas, os servidores deverão ser demitidos. Também não está descartado o ressarcimento aos cofres públicos dos valores pagos aos aposentados. Havendo a comprovação da fraude, há que se buscar na justiça ou administrativamente o ressarcimento aos cofres públicos do valor pago indevidamente. O que é pago indevidamente? É pagar um servidor que não trabalhou quando devia ter trabalhado. Isso vai ser feito. A Assembleia Legislativa já iniciou os preparativos para a divulgação da segunda edição da Certificação de Responsabilidade Social. Esta semana foi feita a apresentação e discussão do plano de comunicação do prêmio. A comissão discutiu a confecção de folhetos e cartazes de divulgação e também a campanha que será veiculada em jornais e emissoras de rádio e TV. O plano de comunicação do prêmio foi criado pela Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa. Além da campanha na mídia, os integrantes da Comissão Mista de Certificação de Responsabilidade Social vão organizar 8 workshops em regiões diferentes do estado para reunir as empresas interessadas em se inscrever e esclarecer dúvidas.
Na realidade é um workshop voltado exclusivamente para as empresas e para as entidades com fins não governamentais, uma maneira de motivar e também criar essa política de que as empresas realizem os seus balancetes de responsabilidades sociais e também publiquem os seus balancetes. O edital está em fase de ajustes finais e deve estar à disposição no portal da Assembleia no dia 4 de junho. Pode se inscrever qualquer empresa do Estado ou entidade sem fins lucrativos que realize um projeto de responsabilidade social ou ambiental. O SEBRAE é uma das entidades parceiras da Assembleia Legislativa na realização da certificação de responsabilidade social e coordena a divulgação do prêmio num evento que será realizado no final do mês no Vale do Itajaí. A Feira do Empreendedor, que vai acontecer em Blumenau, será no período do dia 31 de maio ao dia 3 de junho. Nós teremos um espaço lá, um auditório, com capacidade aí para quase 50 lugares, onde o técnico especificamente vai estar promovendo uma palestra sobre responsabilidade social. A Associação dos Despachantes de Trânsito de Santa Catarina completa 35 anos. A data foi comemorada na Assembleia durante uma sessão especial. Políticos, autoridades e despachantes de todas as regiões do estado prestigiaram a cerimônia em homenagem aos 35 anos da ADOTESC, Associação dos Despachantes de Trânsito de Santa Catarina. A entidade é a principal representante da categoria, que hoje atende mais de 70% dos proprietários de veículos do estado, ou seja, 1,5 milhão de pessoas todo ano. Na cerimônia foram homenageados os ex-presidentes da instituição. Para o atual presidente, a homenagem é um reconhecimento histórico da sociedade catarinense pelos serviços prestados pela categoria. Para nós é uma felicidade, os despachantes do estado de Santa Catarina, todos os despachantes e todos os presidentes regionais, hoje você viu que está todo mundo aqui quase presente e é uma felicidade para nós. Eu fico muito feliz e satisfeito por estar aqui junto na Casa do Povo, na Casa do Catarinense, com essa representatividade. A ADOTESC foi fundada em 1977 para coordenar e organizar os despachantes de Santa Catarina. 35 anos depois, a entidade congrega cerca de 800 associados de todo o estado e é reconhecida e respeitada nacionalmente. É um trabalho que deve ser muito reconhecido por todos nós. Eu tenho tido assim, sempre dado quando posso o apoio, porque sei do trabalho voltado para a organização, para o desenvolvimento do estado de Santa Catarina que fazem os despachantes, ajudando a segurança do nosso estado. Nós estamos aqui para parabenizá-los, para elogiar e para enaltecer e para apoiar o trabalho que essa entidade que congrega os despachantes do nosso estado tem feito muito pelos despachantes e sobretudo por Santa Catarina. E para fechar um pouco da exposição da artista plástica Tereza Ramalho, as 17 esculturas que fazem parte da mostra A Leveza do Volume estão expostas na Galeria de Arte Meyer Filho. Em cada peça, uma técnica, uma proposta e detalhes pensados e produzidos cuidadosamente pela artista plástica Tereza Ramalho. Na exposição A Leveza do Volume, ela pretende transformar os materiais pesados em delicadas obras de arte. Numa peça pesada, ela pode ter delicadeza e se tornar leve. Através do olhar, ela se torna leve, né? Por causa do material que é usado e das formas que ela possui. Formada em Educação Artística pela UDESC, Tereza Ramalho participou de mais de 80 exposições. Alguns trabalhos da artista são conhecidos inclusive na Espanha e Portugal, e outros lhe renderam prêmios de menção honrosa. E é usando a criatividade e a imaginação que Tereza Ramalho transporta às esculturas o seu jeito de fazer arte. Diversos materiais são utilizados nas peças, como resina, pó de mármore, metal e cimento. Alguns materiais que poderiam ir para o lixo são reaproveitados pela artista. Eu reaproveitei muita coisa que eu encontrei, fui em casa de móveis, assim, em fábrica de móveis, eles me deram o que eles tinham, era pedaços de treliça. Tudo que tinha eu peguei e aproveitei. As obras de Tereza Ramalho ficam expostas no hall da Assembleia Legislativa até o dia 24 de maio. E o Notícias de hoje vai ficando por aqui. A gente volta semana que vem no mesmo horário. Continue acompanhando a programação da TV AL.